repreende as enfermidades, faz cessar as lutas, a afronta do adversário, vai dando bênção, vitória, concedendo milagres, visitando a casa, o lar, o serviço. Meu Deus Todo-Poderoso, também lhe pedimos que venha derramar a tua palavra sobre o seu coração, revelar os tesouros escondidos da tua palavra, Senhor, que como garimpeiro ele possa nesta noite garimpar a palavra, o tesouro, aquilo que necessitamos ouvir, aquilo que precisamos receber da tua parte, Pai. Derrama unção, derrama autoridade, derrama graça, usa, Senhor, conforme a tua vontade. Se quiseres dar revelação, tu concede revelação ao teu filho, Senhor, palavras de profecia, meu Deus poderoso, trabalha nesta noite, porque nós pedimos. Prega, Espírito Santo, prega junto com o teu filho, prega junto com o teu servo, Senhor Jesus, se a palavra na boca dele, em o nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero saudar, ou eu saúdo, a amada igreja da gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia, se puder. Aleluia, Jesus. Vamos pela ordem bíblica, vamos abrir o livro do terceiro evangelista da Bíblia. Na ordem bíblica é Marcos, né? Segundo evangelista Marcos. Aleluia, capítulo 10. Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Antônio Bonifácio e a missionária Cida Santos, que nos confiaram trazer uma porção da palavra de Deus nesta campanha. É a abertura hoje? Abertura da campanha de curas e milagres, libertação. Aleluia. Aleluia. Vamos então, Marcos capítulo 10, versículo 46 até o 52. O 46 diz assim: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. E indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Toma o seu assento, glorificando, exaltando e adorando o nome do Senhor Jesus. Quando falamos de milagre, nós não esquecemos
do cego Bartimeu, não é? Aleluia. Estamos iniciando uma campanha de cura, milagre, libertação, e o Senhor Jesus tem uma palavra para você e para mim. Desde que a missionária Cida me ligou, perguntou se eu podia trazer uma palavra para a igreja nesta noite, o Espírito Santo já foi trabalhando no meu coração e fez-me lembrar desta passagem bíblica, e começamos a buscar, a cavar, não é? A buscar encontrar uma palavra para a igreja do Senhor. Aleluia. Então nós sabemos, como a maioria já conhece esta história, este acontecimento no ministério de Jesus, não é? O Bartimeu, o cego, filho de Timeu. O seu nome Bar já significa filho, então o seu nome, o nome do seu pai era Timeu, então colocaram no seu nome de Bartimeu, que significa filho de Timeu. Então Bartimeu, na verdade, ele tinha também outro companheiro de cura, de milagre, não é? Que apenas, na verdade, dos cegos que receberam a cura, os 3 evangelistas sinóticos, eles narram este milagre, este acontecimento, embora eles tenham escrevido ou escrito em épocas diferentes. Um evangelista não copiou do outro a escrita, cada um cavou o seu conhecimento, a sua pesquisa, a não ser Mateus, que estava presente no milagre, não é? Mateus é o único evangelista que acompanhou Jesus pelo caminho, evangelista sinótico, porque João não é sinótico, não é semelhante. Então nós vemos aqui Marcos, ele é o único que dá nome ao cego. Por que Marcos? Marcos é o mesmo João, não é João Marcos, não João Batista nem João Evangelista. João Marcos é aquele que lá no comecinho de Atos dos Apóstolos, nós encontramos Marcos ali, ele no ministério juntamente com Paulo. Paulo começou a fazer a sua primeira viagem missionária e convidou Barnabé, e Barnabé então convidou o seu parente chamado Marcos, e Marcos era muito jovenzinho, não é? E aí houve ali um problema. Marcos se sentiu sei lá, de uma maneira desagradável no ministério, não se sentiu bem e pediu para voltar, e Paulo ficou furioso. Na outra viagem, quando Barnabé disse: vamos levar meu parente Marcos, Paulo falou: não, Marcos não, ele nos deixou à mercê, voltou pela metade da viagem. Marcos não, é esse Marcos então que escreve este evangelho, essa história. Então alguns dizem, porque só Marcos, o evangelista, dá nome ao cego, e não 2 como Mateus e Lucas narram, porque só Marcos conta do cego e ainda faz questão de dar nome, porque Marcos, ele na verdade, ele procurou, ele pesquisou, não é? E ainda no início da igreja tinha irmãos ainda vivos que conheceram Bartimeu. Quem sabe Bartimeu não era vivo ainda, mas haviam crentes que conheceram Bartimeu, então cederam a entrevista, o conhecimento para Marcos. E Marcos, ele esquece do outro cego, e ele apenas narra a história de um cego chamado Bartimeu. Aleluia, louvado seja Deus. Existem muitas histórias de alguns estudiosos
grandes teólogos chamam de lendas. Por quê? Porque são histórias que a história não consegue comprovar. Então é chamado de lendas. Aí alguns também procuram saber: será que Bartimeu nasceu cego, era cego de nascimento? Ou ele ficou cego devido a algum problema que aconteceu com ele de saúde, ou algum acidente, ou algum mal que aconteceu? Aí fica a critério de cada um, de cada leitor, porque infelizmente é uma história, um milagre contado por 3 evangelistas, mas nenhum deles diz o motivo, o particular, nenhum deles conta a vida particular de Bartimeu. Amém? Então, se alguém dizer que é cego de nascença, não sabemos. Se alguém disser que ele ficou cego depois de grande, também não sabemos. Mas conta uma lenda que Bartimeu tinha um pai que era militar, e este militar pertencia a um exército que lutou contra o Império Romano, e o Império Romano venceu. Nós sabemos, nos dias de Jesus, venceu Israel, tomou Jerusalém, tomou as terras dos judeus. Tanto é que eles tinham que pagar impostos para os romanos. Então este pai, suposto pai de Bartimeu, ele era um militar líder, e o castigo para ele foi a morte. Como o militar perdeu a guerra contra os romanos, ele foi condenado à morte, e ele tinha um filho, e o filho foi condenado a perder a visão. Isto é uma história que a história não conta, mas que é a mais contada entre os estudiosos, entre os grandes estudiosos e teólogos. Então, alguns dizem que Bartimeu não nasceu cego, apenas ele perdeu a visão por causa do seu pai militar, que perdeu a guerra, a luta para os romanos. Mas nós não vamos nos apegar a isso. Nós vamos falar, nós temos que aprender, precisamos aprender 9 lições com a cura de Bartimeu. Nada se sabe, não é? Os evangelistas não contam quem era Bartimeu. Será que era conhecido na igreja, na sinagoga? Na época era sinagoga ou sinagoga, não é? Já que não tem acento agudo a palavra. Então, será que ele conhecia? Mas se nós formos ver, estudar com afinco o que aconteceu a este cego, o que ele fez, as lições que ele nos traz, nós entenderemos que ele, ao menos, já que não podia ir ao templo, porque no templo não entrava, só entrava pessoas sãs, não é? Então ele era cego. Já se ele não podia ir ao templo de Jerusalém, ele tinha direito de ir à sinagoga, que era a igreja, o que nós chamamos de igreja hoje, do bairro, da circunscrição, do distrito, não é? Então ele sabia alguma coisa da Torá, ele conhecia. Sabe por quê? Porque eu aprendi com Bartimeu que ele só sabia pedir esmola. Bartimeu só sabia pedir esmola. Todo dia algum parente, algum amigo, alguém o levava àquela calçada da grande rua, avenida, que dava acesso a Jerusalém, entre a Jericó velha e a nova, não é? Então, por isso que tem um evangelista que fala que Jesus entrava em Jericó, outro diz que Jesus saía de Jericó. Na verdade é porque existiam na época de Jesus 2 Jericó: a Jericó antiga, que foi destruída por Josué, não é? E a nova Jericó, que era um pouco mais ao sul da antiga Jericó, que foi reconstruída, não é? Então por isso que um diz que
que entra e outro diz que Jesus sai, por causa, depende do ponto de vista, se estava falando da Jericó velha, destruída, em ruínas, ou da nova Jericó que foi reconstruída, não é? Mas estava ali Bartimeu mendigando, pedindo esmolas. E Bartimeu, eu imagino, começo a imaginar que ele ficou conhecido na história ou na cidade na época, porque Bartimeu não era bobo. Bartimeu era cego, não era bobo. Eu ia usar uma expressão mais forte, mas não vou usar não. Bartimeu era cego, não era bobo. Então ele sabia o que pedir, mas até então ele não havia colocado em prática a sua sabedoria, o seu conhecimento. Então passava alguém, ele falava: ei, misericórdia, tem compaixão do ceguinho Bartimeu, uma esmolinha, uma moedinha só. E alguém lhe dava um tostão, uma moeda, uma dracma, algum dinheiro da época, não é? Então Bartimeu, parece que ele era esperto, ele sabia pedir esmola, mas chegou um dia que ele percebeu que naquela estrada movimentada havia um movimento diferente. Olha aí, a estrada que ele estava sentado na calçada, porque não podia ficar de pé. Nós sabemos que uma pessoa deficiente visual não pode ficar sozinha de pé ou andar sozinha de pé, a não ser com a bengalinha, não é? E com muito cuidado e treinamento, não é? Então nós entendemos que Bartimeu, ele não tinha essa prática de andar sozinho, por isso que ele estava sentado. Os três evangelistas dizem que Bartimeu estava assentado à beira do caminho, ou seja, na calçada, para não ser atropelado, é claro? Então Bartimeu percebeu, ele já conhecia o movimento daquela estrada, porque ele estava sempre ali, não é? Então ele não via, não enxergava mais, ouvia, escutava. E nós sabemos também que o nosso corpo humano, não é? Deus criou propriamente com 5 sentidos, não é? A visão, a audição, o paladar que está na língua, o olfato, não é? E faltou um tato. Muito bem, muito obrigado. 5 sentidos. Se o corpo perde um sentido, algum dos sentidos vai ficar super sentido. Forte Jesus. Se não tem a visão, automaticamente o sentido mais aguçado ser o ouvido, a audição. Então Bartimeu não via, mas ele ouvia. Então ele colocou em prática o seu sentido que ele mais podia usar, o ouvido. E ali ele conhecia o movimento da estrada, mas naquele dia ele perguntou, ele cutucou alguém, ele chamou alguém e perguntou: que barulho é esse? Essa estrada não é a mesma, essa multidão, essas pessoas que estão passando não são os mesmos de todo dia, tem um movimento diferente. E eu quero saber quem é que está passando aqui. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Bartimeu, muito esperto. E alguém disse: olha, Bartimeu, é o Jesus Nazareno. E Bartimeu não é bobo nem nada, ele continua, dava para levantar. Se ele pudesse, se Bartimeu pudesse fazer como Zaqueu, subir na árvore. É pequenininho, colocou uma escada, subiu na árvore, não é? Pronto, está resolvido. Aleluia. Ah, se Bartimeu fosse como os outros. Mas Bartimeu era cego, não podia enxergar. Então ele mal
não podia se levantar, porque a multidão podia invadir a calçada e alguém com maldade ou sem querer derrubá-lo e ele se machucar. Então, como nós aprendemos que Bartimeu não era bobo, então ele continuou sentado. Mas o barulho, o motivo do barulho naquela estrada, ele já sabia por quê. Aleluia, louvado seja Deus. Então entendemos que Bartimeu era bem formado. Entendemos que ele ia na sinagoga dos judeus, frequentava. Entendemos que ele estudava a Torá, mesmo que não via, talvez não houvesse ainda a linguagem braille, não é? Dos deficientes visuais, mas ele podia ouvir os escribas ensinando a lei, a Torá, na sinagoga. Então ele aprendeu alguma coisa. E ele, quando ouviu alguém falar, é Jesus, o Nazareno, que está passando, ele não correu. Não podia correr. Ele não pulou. Não podia pular, senão ele caiu. Mas ele gritou. Aleluia. Sabe por que ele gritou? Porque imagine uma pessoa sentada em um lugar, em uma calçada, em uma rua cheia de pessoas, a conversaria é grande. Então Bartimeu, ele pensou consigo: eu não posso falar, eu tenho que gritar. Isso os 3 evangelistas sinóticos ou semelhantes, eles escreveram isso, que Bartimeu começou a gritar. Depois da informação precisa, ele começou a gritar. E Bartimeu gritou tanto, que Jesus ouviu. Pois, eu fico pensando, eu fiquei memorizando, tentando vivenciar a história de Bartimeu. Um cego mendigo pedindo esmola na beira da estrada, todo dia a mesma coisa, a rotina é a mesma, ganha uma moedinha, alguém dá, outro não dá, alguém xinga, outro tem misericórdia. Mas chegou o dia da vitória de Bartimeu. Imagine se Bartimeu fosse bobo, ele tinha perdido a oportunidade. Ele pensaria: primeiro, não, ninguém vai me ouvir, Jesus não vai me ouvir, porque eu não posso nem me levantar, eu estou sentado. Mas aí ele pensou: eu posso, eu tenho voz. Aí ele começou a gritar, a clamar, a pedir, a implorar. Mas tinha obstáculos. As pessoas que estavam passando naquela avenida, naquela rua, naquela estrada, o movimento também era diferente, porque estava chegando a semana da Páscoa e os judeus viajavam de longe para acessar Jerusalém, para o templo, para a festa da Páscoa. Então eram muitas pessoas, além da multidão que caminhava com Jesus em busca de cura, em busca de milagre, em busca de uma vitória, ainda tinham os judeus que caminhavam para Jerusalém. Não é? Então o movimento era grande. Aí não só a multidão, eu entendo que não era só alguém que estava com Jesus, acompanhando Jesus na multidão, mas eram esses outros que estavam passando ali por acaso, não é? Aí começaram a falar: ei, ceguinho, cala a boca, você está atrapalhando nós, fica gritando no nosso ouvido. Olha, sabe o que é isso? É o inimigo fazendo de tudo para Jesus não te ouvir e para você deixar de clamar, deixar de pedir, deixar de gritar. O nosso Jesus não é surdo, mas pode gritar, pode pedir, pode clamar, porque Ele atende a quem clama, a quem pede, a quem
você está atrapalhando a nossa viagem. Para de gritar, ninguém vai te ouvir não. Você não está vendo que tem muita gente aí? Quem sabe alguém tentou ainda colocar a mão na boca do cego, mas o cego não parou. Quanto mais queriam impedir-lhe de gritar, mais ele gritava. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E a lição, uma das lições mais importantes para você e para mim é que Bartimeu tinha, além de tudo, confiança. Se ele não confiasse no nosso Senhor Jesus, ele perderia a bênção. Olha, ele pedia para todo mundo: fulano, ei, Beltrano, tem misericórdia do ceguinho, me dá uma esmolinha, me ajuda aqui por favor, por misericórdia, por compaixão, me ajuda, me dá uma esmolinha. Mas quando ele ouviu, obteve a informação que quem passava, o motivo do barulho era a presença de Jesus, aí ele aprendeu a pedir. Agora ele aprendeu a pedir. Ele podia dizer: Jesus, meu Senhor, me dá uma esmolinha pura, pelo amor de Deus. Mas agora ele aprendeu. Sabe o que ele fez? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Quem disse para ele que Jesus era filho de Davi? É verdade. Os profetas. Então ele estudava. Ele sabia que viria o Messias, que teria o título de filho de Davi, não se referindo ao Salomão, ao grande filho de Davi, mas o filho da linhagem de Davi, que era o Messias, que os profetas profetizaram que ele viria. E agora ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus ouviu. Sabe por que Jesus ouviu este grito, este clamor? Porque Jesus já havia ouvido alguém chamado de Senhor, já havia ouvido chamado de Rabone, de Rabi, de Mestre, de todos os nomes. Mas filho de Davi, Jesus falou: eu quero conhecer, eu quero saber quem é esse que está me chamando de filho de Davi. E aí a multidão andando, correndo, Jesus parou e falou: olha, pode ir lá buscar ele, pode ir lá buscá-lo. Sabe por quê? Porque ele não podia vir sozinho. Por isso que Jesus mandou buscá-lo. Aí os evangelistas narram que eu imagino que 2 homens pelo menos, um de cada lado, pegou o ceguinho lá no chão, e a Bíblia diz que ele deu um salto de alegria, saiu pulando, estava bem protegido, bem guardado, não é? Bem socorrido, e correu para onde Jesus estava chamando. Olha aí. Não deixe de correr, não deixe de clamar, não deixe de pedir. É claro, os obstáculos são terríveis, são enormes, porque o inimigo não quer que você peça, não quer que você grite, não quer que você corra, não quer que você venha à casa do Senhor adorar ao nosso Deus, porque o inimigo sabe que o Senhor Jesus tem vitória para você. Ele não tem esmola para dar para você, nem para mim. Ele tem milagre. Então saiba pedir. Aprenda com o cego Bartimeu. Não peça esmola mais não. Adore a ele, filho de Davi. Sabe o que é isso? É reconhecimento que Jesus é o Messias. Aí Jesus mandou chamar. Trouxeram ele, o ceguinho Bartimeu chegou todo feliz e alegre. E aí, chegou na presença. Ninguém nunca tinha feito essa pergunta para o ceguinho. Não, todo mundo, alguma coisa, ele não precisava nem
falar que alguém já sabia que ele estava querendo uma moedinha. Mas agora Jesus pergunta para ele: rapaz, você me chamou, certo? Chamei. Você disse que eu sou filho de Davi. Eu imagino que Jesus também ficou preocupado, porque chamar Jesus de Messias, os judeus, as autoridades judaicas ficavam rangendo os dentes de ódio, que eles não aceitavam, não reconheciam, até hoje não reconhecem Jesus como Messias prometido a Israel. Então Jesus ficou preocupado também. Você me chamou de filho de Davi, não é? Você disse, você crê que eu sou Messias, o Filho de Deus. Então agora o que você quer? O que quer que eu faça para você? Olha aí, que pergunta. Meu Deus! E você e eu precisamos saber o que pedir, porque o momento pode ser único. Para Bartimeu foi único. Agora era ele e Jesus, Jesus e ele, Jesus, Jesus e ele. E Jesus, quando ele pensa que Jesus vai impor as mãos, vai orar por ele, vai abençoá-lo, Jesus faz uma pergunta para ele. Que pergunta crucial. Para quem estava pedindo esmola? Dinheiro. Ah, Jesus, eu quero R$1 milhão para eu nunca mais vir aqui pedir esmola. Mas depois ele não sabia aplicar, como muitos aí já ganharam na Mega Sena, não souberam cuidar, aplicar o dinheiro e hoje estão pobres de novo. E aí podia ser que Bartimeu tivesse que voltar de novo para pedir esmola. Então Jesus queria saber: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Fala agora, é agora ou nunca. Olha aí, Jesus. E Bartimeu usou a sabedoria. Ele disse: mestre, olha, Rabi, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero o maior milagre da minha vida. Aleluia. Ele só pediu um milagre e recebeu 2. Olha aí, está vendo como Jesus é maravilhoso? Você pede um, ele dá 2. Ou seja, é milagre completo. Para o nosso Jesus é assim: para quem sabe pedir, pede uma coisa e ele dá completo, que são 2 milagres. Aí Jesus fala: você quer ver? É só isso? Tá bom, pode ver. Pronto. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí os evangelistas não dizem que precisou passar 5 segundos para o cérebro do ceguinho entender. 10 segundos, 15, 30. Não. Os evangelistas narram que imediatamente Bartimeu começou a enxergar, começou a ver. E aí veio o segundo milagre. Jesus fala o que para ele? Vê, filho, pode ver, pode enxergar. A tua fé te salvou. Além de receber o milagre da cura divina, recebeu ainda a salvação. Aleluia. E interessante, eu tinha 9 lições, mas não dá tempo. Aleluia. Louvado seja Deus. Interessante que Bartimeu pediu um milagre e recebeu 2. Ele poderia correr para a casa dele, falar: eu quero saber mais nada, agora eu sou o cara, me permita a expressão, agora eu vou procurar casamento. Não. Os evangelistas falam que quando ele recebeu o milagre, ele largou a capa, ele largou tudo que estava na calçada com ele e perna para que te quero seguir o Jesus pelo caminho. Foi adorando, foi levando, foi glorificando, foi exaltando o nome de Jesus e seguindo a Jesus. É por isso que Marcos fez questão de pesquisar e saber o nome daquele cego mais importante, aquele que seguiu Jesus depois de ser curado. Amém?
você pode deixar na história da sua família, da sua vida, que você busca, que você ora, que você clama, que você pede, que o Senhor Jesus te ouve, que o Senhor Jesus te abençoa, que o Senhor Jesus te dá vitória. Então receba o milagre